Olá, eu sou Leandro Oliveira e esse é mais um vídeo da série Criadores Contemporâneos. Como vocês sabem, sempre uma oportunidade para conversar com grandes entre os compositores de música clássica que seguem produzindo no nosso tempo. Hoje eu tenho o prazer enorme de contar aqui com o grande compositor português Luiz Tinoco, que é conhecido de muitos entre nós amantes de música clássica no Brasil, evidentemente em Portugal, mas também aqui no Brasil, por conta de algumas de suas performances, algumas performances de suas obras muito bem recebidas aqui em São Paulo, por exemplo, na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Eu começo, claro, agradecendo imensamente. Luiz, bem-vindo e muito obrigado pela gentil espaço na sua agenda para estar aqui com esse papo sobre música clássica. Eu é que agradeço, é um prazer. Muito bom. Luiz, enfim, eu separei algumas palavras aqui para fazer uma introdução, mas eu acho que vale a pena, talvez de uma maneira um pouco mais livre, a gente, ao longo do nosso papo, entender também a parte de sua formação e como você foi se organizando para se inserir nesse, eu imagino, assim como no Brasil, também em Portugal, um intenso mundo da música clássica, que é um mundo bastante, até certo ponto, inóspito, se é o que eu posso dizer, né? Nem sempre muito fácil, né, para todos nós. Eu começo falando e pedindo de modo muito geral, assim, um pouco da sua atuação profissional, assim, como você se organiza. Eu sei que você é professor no Conservatório em Lisboa. Como você organiza para ser um compositor atuante, lecionando? Como é a sua rotina e como você se posiciona? Uhum. Bom, antes de mais, volto a agradecer o convite e o interesse. Eu, de facto, tenho tido o privilégio de ah, ter a minha música a atravessar o Atlântico e a ser apresentada também no Brasil, nomeadamente com a OSESP. Tem sido uma parceria muito feliz, pelo menos para mim, e também com a Orquestra Sinfónica Brasileira, no Rio de Janeiro. Portanto, já tive algumas oportunidades e, nesse sentido, sou um compositor privilegiado, apesar de sim, de eu concordar que é uma profissão que nos põe de facto nesse contexto inóspito que o Leandro começou por referir. Eu talvez, antes de responder à parte da minha organização, acrescentasse, só para complementar essa ideia, que de facto nós estamos num tempo em que, por um lado, hum, há quase que uma tirania da cultura popular na música, não é? E eu não tenho qualquer tipo de preconceito em relação à música popular, principalmente se ela for de qualidade. E o caso do Brasil é absolutamente extraordinário, o património que nós temos de música sublime, de raiz popular, não é? Mas quando eu falo da tirania da cultura popular, falo de uma tirania num contexto do grande mercado da música, que acaba por sufocar tudo o que sai do soundbite, não é? Tudo quando sai da brevidade, daquilo que é inteligível no espaço de 15 segundos, não é? Quer dizer, nós hoje vivemos num tempo em que uma canção com 3 minutos já é longa, não é? Já é como se fosse uma sinfonia de Mahler. Portanto, vivemos essa pressão por um lado. Por outro, ao contrário de outras formas de arte que não geram um determinado tipo de concorrência, o caso da música de tradição escrita tem uma concorrência muito desleal, que é a música do passado, não é? Nós, quando compramos um livro de um escritor contemporâneo, esse livro na nossa estante, na nossa biblioteca, não entra em competição com o Shakespeare, ou com o Walt Whitman, não é? Com o Jorge Amado, com o que nós quisermos ter na nossa biblioteca que já tenha sido escrito antes, ou quando temos dinheiro para investir em arte. Eu não tenho, mas quem tem,
há sempre a compra de um quadro não entra em competição com tudo o que já foi pintado para trás. No caso da música de tradição escrita, como é uma arte performativa, portanto não existe enquanto um objeto material que nós podemos guardar, a não ser quando está gravado em disco, não é? Um, Isso levanta um problema muito grande que é, principalmente quando estamos a falar de programações que exigem meios mais ambiciosos, tudo quanto não seja música de câmara, basicamente, tudo quanto seja formações maiores, a ópera, a orquestra, etc., tem que lutar para conseguir um espaço que tem centenas de história e cuja programação é tendencialmente feita no sentido de privilegiar o passado. Não é? Portanto, todos nós sabemos, isto é assim em todo o mundo, que as orquestras têm em primeiro lugar que preencher o espaço do repertório mainstream que o grande público quer ver, não é? Do Haydn, do Mozart, do Beethoven, Brahms, por aí fora, não é? Depois tem que dar algum espaço à música mais moderna e aí esse espaço é dado tendencialmente à música do começo do século XX, portanto já nem é propriamente moderna, já é música centenária. Depois é preciso dar espaço às vozes nacionais, cada país tem que dar espaço aos seus compositores. Depois, cada vez mais problemas de identidade, seja de género, seja de orientação sexual, tudo isso está cada vez mais a ser equação nos critérios dos programadores, não é? E os compositores vivos, para o bem e para o mal, multiplicam-se como aos coelhos, não é? Portanto, Ao final, é uma corrida por aquela. é uma fatia de espaço de oportunidade extremamente afunilada, não é? E, portanto, quando eu digo que me sinto um privilegiado por ter conseguido chegar a espaços como a Sala São Paulo e outros, é verdade que isso é de facto um privilégio, porque é extremamente difícil. Ao mesmo tempo, Absolutamente. não é, como nós chamamos aqui no futebol em Portugal, não é a primeira liga, não é? Quando eu digo que um compositor consegue chegar a um espaço desses, não fica automaticamente no Olimpo, não é? É uma oportunidade que pode voltar a repetir-se 10 anos depois, não é? Se o compositor ainda for vivo. Exatamente. Que coisa. Portanto, é nesse contexto que eu e muitos dos meus colegas aqui em Portugal, e eu penso que muitos dos compositores no mundo, se deparam, que é o de quererem fazer música, de quererem continuar a ser coerentes e fiéis àquilo que querem ouvir e que querem fazer, mas depois os aspectos mais prosaicos, mais pragmáticos do dia a dia, de todos nós temos que comer e ter a nossa vida, não é? Isso é virtualmente impossível de o fazer só a escrever música. Perfeito. Portanto, eu acho que todos nós acabamos por encontrar sempre um segundo caminho, um terceiro caminho. No meu caso, o ensino, sim, na Escola Superior de Música de Lisboa. Estou como professor nessa instituição há 22 anos. Oh, No caso da Rádio Nacional Pública, a Antena 2, também há 22 anos que sou colaborador regular da Antena, como promotor e autor de programas sobre música dos séculos 20 e 21, portanto faço semanalmente um programa de rádio. Antes de nós estarmos a fazer esta conversa, eu estive a gravar o programa da próxima semana. perfeito. Portanto, eu costumo dizer um pouco na brincadeira, mas tragicamente é verdade, que a composição é a minha terceira profissão, não é? Porque, em primeiro lugar, eu tenho que dar aulas, eu tenho que fazer a rádio, tenho que semanalmente entregar esse trabalho, não é? E quando tenho tempo livre, então aí guardo algum tempo para compor. Olha que coisa. Na realidade devia ser o contrário, não é? Eu pensei,
quando era jovem, pensava que um dia ia ser ao contrário, ia ser maioritariamente compor e de vez em quando dar umas Absolutamente. aulas, se calhar fazer outra coisa como a rádio, mas dito isto, também não quero passar a imagem, ou a ideia de que isto são, ah, constrangimentos. Não são, eu gosto muito do ensino, gosto muito de fazer rádio e, portanto, sinto-me realizado profissionalmente porque faço, 3 coisas que eu gosto. Uma que é criativa, outra que é académica e outra que é, serviço público, no sentido de, divulgar e apoiar o trabalho dos meus colegas no mundo, porque eu faço programas de rádio sobre música, contemporânea, mas não faço só sobre música portuguesa, faço sobre a música que acontece. O programa chama-se A Geografia dos Sons, precisamente por Sensacional. causa disso, não é? Eu Porque é tenho, uma viagem sobre os sons contemporâneos que vão sendo feitos um pouco por todo o mundo. eu quero depois, eu anotei aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa sua atuação, enfim, paralela, né, de certo modo, à atividade composicional, porque me interessa muito, não só seu lado divulgador, mas também acadêmico. Eu quero, e são perguntas específicas sobre a qualidade do público, né, como estão os novos alunos, Sim. como são os ouvintes. Mas eu vou aproveitar para a gente, depois dessa ótima introdução que você fez, eu acho que vale a pena ouvir uma coisa, até porque, já que estamos falando com música, entre músicos, vale a pena. E eu separei uma das suas um dos seus vídeos aqui, disponíveis na playlist, que vai estar, claro, na caixa de comentários, para a gente ouvir 3 minutos da sua música e aí Uhum. seguir com o papo.
incrível, né? Eu preciso comentar, Luiz, porque a primeira vez que claro, eu conheci a sua obra através das apresentações no OSESP. Se não me engano, a primeira obra foi o Sotaque Azul das Águas, que se apresentou junto ali na Sala São Paulo. Aquela ocasião a gente até teve um papo ali com o público da Sala São Paulo, um pouco. E depois, evidentemente, Friesland, essa última obra. Enfim, eu sempre tive e estava um pouco impressionado com a sua escrita para grande orquestra, até certo ponto um pouco desafiadora, assim. E quando eu fui investigando, até para esse papo aqui, investigando mais sobre, eu me deparei com essas pequenas joias, assim, muito expressivas, né? Muito contundentes emocionalmente, inclusive, né? E fiquei muito admirado mesmo com o range, por assim dizer, você entende, né? Com Uma a variedade de expressiva, assim. expressões. Uhum. Bom, o que me leva à primeira pergunta mais direta sobre aqui. Você acaba lidando com um catálogo bem heterogêneo, né? Muitas obras sinfônicas, sobretudo mais recentes, muita obra de câmara, e nesse movimento, eu acho, com bastante senso de oportunidade, na medida em que eu tenho percebido, vocês têm é, grandes concertos, um concerto para violoncelo muito legal e coisas assim. Como você decide, qual é a sua estratégia para enfrentar um gênero ou outro? Por que você abarca Uhum. de modo tão heterogêneo, assim, tão eclético, por assim dizer, essa Sim, produção? eu concordo com essa leitura. Hum, eu, a forma que eu tenho de explicar esse ecletismo é uma forma muito simples, porque eu tenho uma formação musical muito eclética, porque eu cresci num meio familiar. Há aquelas famílias que têm muitos médicos na família, ou muitos advogados. Eu, na minha família, infelizmente, não tenho nenhum advogado, infelizmente também não tenho médicos. E não sei se felizmente ou se infelizmente tenho muitos artistas, mas realmente é um, se eu começar a recuar ao tempo dos meus bisavós até hoje, tenho muitas pessoas, familiares muito próximos nas artes plásticas, na arquitetura, na música, e na dança. E isso fez com que eu crescesse num contexto privilegiado em relação às artes, porque pais, tios, avós, eram tudo pessoas que estavam de alguma forma ligadas a meios artísticos, uns mais do que outros, como é óbvio, mas, por exemplo, a minha avó era concertista, e, portanto, quando eu era miúdo, ouvia-a muitas vezes a tocar o grande repertório romântico, Grieg, Chopin, não é? Que era uma das suas especialidades, porque a minha avó tinha sido discípula do Viana da Mota, que era o grande pianista português, por sua vez discípulo de Liszt. Portanto, esse era o repertório que eu ouvia a minha avó a tocar. O meu pai, sendo pintor e arquiteto, foi também músico amador de jazz durante principalmente a década de 50 em Portugal, uma geração de músicos que deram o primeiro impulso ao jazz em Portugal. E muitos desses músicos eram músicos amadores, como eu digo, eram estudantes universitários que vinham dos cursos de Coimbra, de Lisboa, do Porto, das faculdades de Belas Artes, de Direito, de Medicina, etc., e que depois eram amantes de jazz e se reuniam no Hot Club para fazer a música de que gostavam. E, portanto, por exemplo, em casa dos meus pais, eu tanto assistia, ouvia música erudita, como ouvia jam sessions de músicos de jazz, ou até muitas vezes
por exemplo, muitos músicos brasileiros que vinham tocar a Portugal, às vezes acabavam em casa dos meus pais a fazer jam sessions. Lembro, por exemplo, o Ivan Lins, era Imagina. uma visita regular em casa dos meus pais quando vinha a Lisboa. Um, portanto, e mesmo dentro de géneros mais populares, fadistas, portanto, eu habituei-me a conviver com a música de uma forma muito descomplexada. Olha E que por interessante. vezes nós sabemos que a música, como há pouco dizia, de tradição escrita, é uma Sim. música muitas vezes prisioneira de alguns dogmas e daquela ideia do o que se pode fazer, o que não se pode, o que é legítimo, o que não é legítimo. E esse é um tipo de discurso que é capaz de me ter passado totalmente ao lado, porque, porque não me interessa. Eu penso que hoje, no século XXI, nós temos essa possibilidade, essa enorme riqueza de poder integrar na nossa música um pouco de tudo, porque se somos herdeiros de um património tão rico, eu entendo que alguns compositores, e compreendo e acho legítimo, para utilizar o termo que eu utilizei há pouco, acho perfeitamente aceitável que alguns compositores queiram restringir o seu campo de ação a áreas muito específicas. Compreendo perfeitamente que um compositor queira dizer que só quer fazer música tonal, ou que, Uhum. ao contrário, que só quer fazer música não tonal. Acho tudo perfeitamente aceitável. E também acho aceitável que um compositor diga que tanto se pode interessar por olhar para um tipo de material, como depois olhar para outro. Perdão. E eu, no meu caso, canso-me facilmente das mesmas soluções, e então estou sempre à procura de, em tudo o que eu faço, prefiro fazer menos, prefiro compor 2, 3 peças por ano no máximo, principalmente se forem de maior dimensão, mas tentar em cada projeto ah, abordar qualquer coisa que ainda não tenha feito. Este exemplo que estivemos a ouvir, por exemplo, é uma peça que surgiu num contexto em que foram os próprios intérpretes que me desafiaram a seguir um certo caminho. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes são os próprios intérpretes que, quando me propõem que escreva para eles, que me dizem: eu gostava que esta peça fosse estreada num contexto X, em que este concerto vai abordar o tema Y. E neste caso, esta peça chama-se Alepo, e essa peça foi escrita para um concerto com o trio, com o ensemble Shostakovich, em que iam fazer repertório para trio de clarinete, violino e piano. E o diretor do ensemble, que é o Filipe Pinto Ribeiro, que é um pianista português, disse-me que o tema do concerto ia ser cruzamentos. Em inglês, porque eu tinha também intérpretes estrangeiros, e então o título do concerto era Crossings. E ele, na altura, quando me pediu para escrever a peça, disse que gostava que a minha peça, de alguma forma, fizesse cruzamentos. E como ele sabia do meu gosto pelo jazz, provavelmente imaginou que eu iria por esse caminho, não é? E até porque eles iam fazer também Bartók, iam fazer Stravinsky nesse programa, e portanto eu penso que havia ali um bocadinho a expectativa de que os meus cruzamentos fossem nesse sentido. Mas a mim o que me estimulou verdadeiramente foi o ser posto num contexto de pensar como é que a minha música podia cruzar qualquer coisa. E o termo crossings em inglês tem uma acessão um pouco mais ampla, porque tanto significa cruzar como atravessar, não é? Absolutamente. To cross, não é? Portanto, e, e, e na altura em que eu estava a escrever, estávamos a ser bombardeados com notícias aqui no sul da Europa. Isso é muito habitual, as notícias sobre as pessoas a morrerem no mar Mediterrâneo, não é? As pessoas que atravessam o mar Mediterrâneo para a Europa, para a Grécia, para a Itália, para o sul de Espanha, sul de Portugal, etc., na esperança
se salvarem. E essa ideia de cruzamento, não é? De travessia foi a que Olha, prevaleceu, não é? Mais do que a questão estética da linguagem musical, de vou buscar isto ou vou buscar aquilo. Ora, Portugal e o sul da Península Ibérica, como nós sabemos, eh, são regiões que foram fortissimamente hum, marcadas também por uma cultura islâmica, não é? E muitos desses refugiados e pessoas que se perdem nessa travessia pelo mar são pessoas de religião islâmica e vêm de países muçulmanos e nomeadamente a Síria e Alepo. Na altura era uma região que estava a produzir muito e ainda está, infelizmente, como sabemos, mas muitos desses surtos migratórios. Ora, o que é que eu pensei? Que se calhar o que era interessante numa peça como esta era procurar qualquer coisa que tivesse a ver com uma raiz de uma melodia síria, que pudesse ser uma espécie de memória que essas pessoas levam nessa travessia, não é? Portanto, quando nós partimos, deixamos tudo para trás, menos as nossas memórias, não é? As ah, memórias das coisas que cantámos, as memórias das coisas que ouvimos, e esta peça tem pequeninos fragmentos de citações de uma melodia precisamente síria, em que o título dessa canção é o Meu Amor Visitou-me, não é? Portanto, a ideia é um bocado olha, como alguém que vai nessa travessia noturna no Mediterrâneo e que na sua bagagem leva a memória dessa ah, canção, dessas boa melodias que ideia, ficaram para trás, não boa. é? Pronto, foi esse o ponto de partida, mas depois isto é incrível, porque nós começamos a procurar e nós temos na música medieval portuguesa ah, ah, melodias que na realidade são de origem árabe, não é? Porque Claro. vêm precisamente da presença árabe na península, mas eu vim depois a descobrir que essa melodia, por exemplo, que eu estava a utilizar, tinha chegado à Síria pelo percurso inverso. Ela tem na realidade a sua origem na Península Ibérica e depois vai para o Próximo Oriente a Não me partir diga. precisamente dessa relação árabe entre o Próximo Oriente, Norte da África e a Península Ibérica. Portanto, eu na realidade estava a utilizar as minhas raízes ao ir buscar essa melodia, não é? Sensacional. Uh, Porque nós, obviamente, estando num país cristão, pensamos às vezes que as nossas origens são todas cristãs. Claro que não são, não é? Quer dizer, Absolutamente. e Portugal é um país que é um caldeirão de misturas, de etnias, de povos, de história, não é? Milenar. E, portanto, hum, para mim, esse fascínio, esse impulso de utilizar a minha expressão enquanto compositor para ir à procura destes elementos e depois incorporar isso na música, é muito mais estimulante e desafiante do que estar a pensar em termos académicos de como é que eu, enquanto compositor contemporâneo, me vou posicionar, se posso compor assim ou se posso compor de outro modo. Isso interessa-me sinceramente muito pouco. Que coisa interessante. Portanto, são este tipo de estímulos que têm surgido em vários projetos, e eu acho que em quase todas as peças, mesmo em peças que são puramente instrumentais, que não têm qualquer relação extra musical, acaba por haver sempre qualquer coisa que eu vou buscar e que tem a ver com essa ideia de nós podermos ter uma visão panorâmica daquilo que nos rodeia, não é? Você comentou e me chamou a atenção uma coisa. Você disse que o grupo, né, o DSH, o Shostakovich, né, o trio Sim, te provocou de algum Shostakovich modo Ensemble. para essa peça. Você costuma operar assim? Você trabalha um pouco, sobretudo por encomenda, ou você também faz obras para guardar na gaveta, por assim dizer? Como você? Eu, como eu disse há pouco, eu tenho muito pouco tempo para compor e, portanto, como componho menos do que queria, ah, normalmente o que acontece é acabo por ir pegando nos desafios que me vão sendo feitos. Às vezes tenho projetos que eu queria realizar
e que proponho a uma instituição, ou um músico, um ensemble, e há coisas que partem de mim. Por exemplo, a próxima peça orquestral que vou escrever, na realidade é um concerto para acordeão e orquestra, Olha, que, que vou escrever para um acordeonista português, que é um músico extraordinário, que é o João Barradas, que é precisamente um acordeonista que domina de uma forma extraordinária tanto a linguagem do acordeão clássico como do acordeão tradicional, como o acordeão jazz. Portanto, é um olha, músico também multifacetado. Eu tenho uma grande admiração pelo João, e ele também aparentemente gosta também do meu trabalho, e já há muito tempo que andávamos com vontade de trabalhar juntos, e há uns meses atrás resolvemos propor a algumas instituições que queríamos trabalhar juntos na criação deste concerto, que agora vai então acontecer, vai estrear em, em novembro do próximo ano. A peça que escrevi, que estreiei mais recentemente para voz e para orquestra, foi escrita para a voz da Lívia Nestrovski, que é uma cantora brasileira, que eu já conhecia há vários anos, dela ter estado em Lisboa, com o Miguel Wisnik e com o Artur Nestrovski, a fazerem uma coisa incrível que eles fazem, que é as aulas show sobre as origens da música popular brasileira, as origens da bossa e por aí fora. E mesmo o trabalho da Lívia com o seu companheiro, com o Fred, para voz e guitarra, vi-os em Lisboa, e achei extraordinário o trabalho deles e a voz da Lívia, e lembro-me de estar a ouvir a Lívia a cantar e pensar, eu tenho que escrever para esta voz. olha, Uh, não era pensar, eu tenho que escrever para voz e orquestra, não, eu tenho que escrever para esta voz, e aqui há 2 anos atrás o maestro Osvaldo Ferreira, que é o titular da Orquestra Filarmónica Portuguesa, perguntou-me se eu queria escrever para eles, e eu disse, quero, mas que tem que ser para voz e tem que ser com Olívia. aquela coisa. Portanto, e assim nasceu essa peça. Ou seja, há casos em que eu consigo levar avante os meus projetos, mas há outros em que sou apanhado literalmente de surpresa com propostas que me são feitas. Algumas, por vezes, estão nos antípodas daquilo que eu imaginava que poderia interessar-me fazer. Vou dar um exemplo. Eu tenho trabalhado muito com percussionistas em Portugal, porque tenho escrito muita música para percussão. E há com quem tenho trabalhado muito regularmente, que é um percussionista valenciano, o Miquel Bernat, que vive em Portugal há quase 25 anos, e que é um dos responsáveis por uma geração de jovens percussionistas portugueses fantásticos. Portanto, ele é professor de percussão na Escola Superior de Música do Porto há muitos anos, e criou um grupo muito bom, chamado Drumming Grupo de Percussão. E o Miquel ciclicamente pede-me para escrever para ele, para os drumming. E duas das últimas peças que eu escrevi para esse grupo, uma, a ideia era ser estreada num concerto em que o tema do concerto era Desconstruindo a Bossa. Imagino. Portanto, eu não sendo compositor brasileiro, ele disse-me, essa composição tem de alguma forma relacionar-se com a ideia de desconstruir a bossa, pronto, Ok. e eu fiz uma peça chamada Zoom In, Zoom Out, em que precisamente a ideia é essa de aproximar-me e afastar-me, e afastar-me desse material, dessa raiz que é a bossa. E outra que ele fez, ainda mais difícil, foi pedir-me para escrever uma peça para um programa que eles iam fazer com compositores portugueses e compositores espanhóis, em que os compositores espanhóis se inspiravam no flamenco e os compositores portugueses se inspiravam no fado. Ora, o fado é um género musical que não tem nada a ver com a percussão. Não é? É um género musical que a sua essência é a viola, a guitarra portuguesa
e a voz humana. Não tem nada de rítmico. É talvez das músicas menos rítmicas que existem na superfície da Terra, não é? Absolutamente. Uh, e, e quando o Miguel me disse é para percussão, portanto agora safa-te. E eu hesitei se aceitava ou se dizia que não, e acabei por aceitar porque achei muito mais estimulante ter que resolver o problema do que dizer eu quero fazer isto ou quero fazer outra coisa qualquer. E acabei por utilizar gravações históricas centenárias, muito antigas, muito envelhecidas, do Museu do Fado, do arquivo do Fado em Portugal, e andei a juntar fragmentos de gravações antigas, que depois misturei o áudio dessas gravações com a percussão ao vivo, e fiz uma peça que chamei Fados Geneticamente Modificados. Não é? Isso. Eu acho que a gente pode até ouvir ela, um trechinho aqui, que eu separei para a gente discutir, que é uma peça muito interessante. Um momentinho. Tudo a maior sensaboria me faz rir. Isso não ouçam.
Sensacional, né? Muito legal. Me diz uma coisa, Luiz, a recepção. Porque eu vejo essa peça, claro, Alepo, eu acho peças muito comunicativas, né? Uhum. Essa fruto de uma encomenda de um grupo de percussão, já foi apresentada publicamente. Sim. E Foi que tal? tocada, foi estreada em Espanha, em Madrid, e curiosamente a recepção do público foi muito forte a esta peça, porque há um aspecto muito teatral, quase que coreográfico também na performance desta música, porque hum, eles têm que tocar com um click track para sincronizar todos os fragmentos dos samples dos áudios que eu utilizei com aquilo que é acústico. E depois a instrumentação utilizada em palco é muito vasta. Tem desde, por exemplo, um instrumento que o Miquel me pediu para utilizar, que eles tinham comprado, que eu não conhecia de todo, que era um alufone. Um alufone é uma espécie de umas campânulas de metal, de alumínio, afinadas cromaticamente, que fazem estes sons que nós ouvimos no final, muito cristalinos, parecem uma glass harmónica, não é? Quer dizer, aquele instrumento feito com copos de vidro, não é? E, Sim. um, e portanto, a forma como eles imitam também os discos riscados da grafonola em palco, e a peça acaba por ganhar um elemento visual também narrativo que se perde um pouco na versão só áudio, não é? Uhum. Portanto, ao vivo, das duas vezes que ela foi tocada, depois foi tocada também no Porto e o público também reagiu muito bem. Eu Um, imagino. a gravação propriamente dita, esta peça é altamente. hum, as pessoas ou a odeiam ou gostam muito dela. Verdade? Olha aí. É, porque muitas das pessoas, quando pensam que eu vou utilizar o fado como referência, estão à espera de uma coisa que é totalmente diferente disto que eu lhes dei, não é? Eu fiz de Claro. facto uma mutação genética do fado, e desconstruí-o. E o que é que me interessou foi pegar em algumas características que até têm algum humor, que é ir buscar os temas típicos do fado, alguém que é abandonado, a miséria, a tristeza, a saudade, aquele lado muito português, uh, muito triste, muito nostálgico, e volta para casa que estás perdoada, esse tipo de frases, não é? E vou intercalando fragmentos desses motivos, como se fosse um DJ a fazer um remix desses materiais. E claro, formalmente, é uma peça que não tem nada a ver com a estrutura de canção de um fado, não é? E Sim. então muitas pessoas, quando ouvem esta peça e vão à procura do fado, ficam muito decepcionadas mas ao mesmo tempo é curioso que nós, quando gravámos depois esta peça no disco que eu fiz com os Drumming, hum, eu tenho vários casos de pessoas que me disseram que gostavam muito do disco, menos dessa peça. Ah, não diga, olha. Dizem mesmo, aquela eu não compreendo, mas depois, passado alguns tempos, que me vêm dizer, agora é a minha peça favorita do disco. O que me Ou leva seja, também a confirmar um pouco aquela ideia que eu tenho defendido há já algum tempo, que é de que existem objetos que não têm que ser apreendidos de uma forma imediata, não é? Há pouco, quando falávamos da velocidade, da rapidez com que tudo tem que ser assimilado hoje em dia, eu acho que uma peça como esta não pode ser assimilada rapidamente. hum, Eu acho perfeitamente aceitável que se goste ou que não se goste, não tem que ser ah, eu a decidir isso, como é óbvio, mas acho é que não é possível, em alguns casos, uma pessoa ter uma, uma relação imediata com aquilo que está a ser visto, com aquilo que está a ser lido, com aquilo que está a ser ouvido. Há outros casos em que sim, em que isso é possível e pode ser sublime. A rapidez não é sinónimo de defeito, não é? claro. Mas há outros casos em que é preciso ouvir uma vez, duas vezes,
até se perceber bem qual é que é a ideia que está por trás. E, portanto, esta peça, principalmente na primeira escuta, muitas pessoas rejeitam-na. Olha lá. É Mas eu já engraçado. sabia que ia ser assim. Eu imagino. Já Eu pessoalmente, eu fiquei muito comovido com a peça. Engraçado, né? Eu tive Hum, a primeira reação muito, eu achei primeiro muito estranho, né? Muito sim. exótico de algum modo. Mas eu achei que foi um diálogo muito inventivo e claro, o fado é um gênero bem fascinante e essas espécies tem frestas de fado, né? Eu fui imaginando um pouco como frestas de fado surgindo e saindo. Enfim, muito parabéns mesmo. Uma A mim obra. deu muito prazer fazer e inclusivamente manipular esses materiais. Eu andei, esse arquivo com as gravações históricas a que fiz referência, está organizado só pelos nomes das Aham. canções. Não está organizado nem por géneros, nem por instrumentação. Portanto, ele está disponível online, mas é um pouco como procurar uma agulha num palheiro. Olha, Eu dei por mim com 40.000 gravações, penso que é o que eles têm online, e agora onde é que eu procuro? Então passei vários dias a clicar e a abrir e a escolher um pouco como uma lotaria, não é? Mas depois fui descobrindo coisas curiosas. Por exemplo, há uma voz que aparece aí, que é uma voz masculina, que diz um muito prolongado, não é? Era um cantor que eu depois comecei a ver que em quase todas as canções em que ele era o intérprete, fazia umas suspensões em que pegava numa nota e ficava a alongar essa nota durante bastante tempo. Aquilo era uma imagem de marca desse cantor, não é? Às vezes chegava a ser cansativo de tão longa era a suspensão na nota. E eu fiz uma maldade que foi, em algumas dessas suspensões que eu utilizo dele, estão ainda mais alongadas, porque eu fui ao editor de som e estiquei-as ainda mais. Portanto, fui-me divertindo muito a fazer isso. E depois, quando mostrei a maquete aos meus familiares mais próximos, que são os meus primeiros críticos de tudo o que eu faço, eles olharam para mim e disseram assim: tens a certeza que queres mostrar isto? Eles ficaram perplexos porque estavam a ouvir uma maquete e os sons em MIDI, como é óbvio, são péssimos, claro. e as pessoas às vezes não têm essa capacidade de imaginar como é que vai ser com os sons acústicos reais, não é? Mas eu tinha fé que aquilo fazia sentido e disse: vou mostrar, e Muito avancei na legal, mesma. E muito avancei na mesma. legal. Aquilo que eu dizia há pouco, nós temos que ser uh, íntegros, não é? Se acreditamos em alguma coisa, temos que ser teimosos e vamos em frente, É não é? assim, o que me leva a uma pergunta até consequente, tem até relação com a primeira. Você se preocupa com a reação do público? Não. Preocupo-me, preocupo-me a posteriori, Ok. ou seja, não me é indiferente se as pessoas gostam ou se não gostam. É óbvio que quando alguém. Já tive uma vez uma situação com uma pessoa aos gritos comigo, revoltadíssima, porque achava inaceitável o que eu tinha feito com aquela música. E até Olha. era das peças que eu fiz mais convencionais do meu catálogo, mas por alguma razão aquela alma sentiu-se com os seus ouvidos feridos e sentiu que tinha o direito de me dizer aquilo aos gritos em público, não é? Imagine, imagine. E eu, pronto, fiquei um pouco atrapalhado, sem saber o que fazer, e já tive situações contrárias, pessoas que me vieram dizer que a minha música as tinha tocado de alguma forma especial. Eu prefiro a segunda hipótese, como é óbvio, não é? Claro, sim. Agora, não escrevo nem para fugir da senhora que grita aos compositores, nem para me aproximar dos outros que dizem Perfeitamente. que gostam, não é? Eu escrevo para acreditar naquilo que eu faço. Se eu fizer alguma peça que, cujo resultado eu não estou satisfeito, ah, posso ter 100 pessoas a dizer que acham uma maravilha, interiormente eu fico triste, não é? Se eu ficar satisfeito com o resultado,
posso ter só uma a dizer que gosta e 99 a dizer que não gostam e eu fico satisfeito na mesma. Porque interiormente eu sinto que cumpri a minha missão e o meu propósito. Que interessante. Ótimo. Portanto, no processo da criação eu acho que eu acho que as pessoas que fazem qualquer coisa, que escrevem, que pintam, no momento criativo eu acho que têm que ter essa imunidade para que, da mesma forma que, eu sei que são coisas diferentes, mas da mesma forma que uma pessoa que está num laboratório a investigar uma vacina para uma bactéria, não é? Tem que estar imune às pessoas que fora do laboratório são a favor ou contra as vacinas, não é? Quer dizer, Claro. a pessoa que está no laboratório a investigar tem que acreditar naquilo que está a fazer e na sua missão. Claro, claro. E depois, a forma como aquilo que se põe cá fora é acolhido com maior hostilidade ou com maior simpatia, isso não podemos prever. E a única forma de prever isso seria estarmos dentro da cabeça de todas as pessoas, e isso é absolutamente impossível. Exato. Só conseguimos estar dentro da nossa, e mesmo isso às vezes já é difícil. Já é difícil, exato. Duas coisas me chamaram a atenção, e a gente tem que se encaminhar para o final, infelizmente, mas eu tenho ainda algumas perguntas. Uma diz respeito a esse, que eu achei muito interessante, você comentou do aulofone, um instrumento que você desconhecia, eventualmente. E comentou também de um concerto para acordeon. Como você investiga? Quer dizer, eu imagino que você não toque acordeon, você toque não ao nível de produzir um concerto. E tem obras muito interessantes para saxofone. Qual é o seu instrumento, antes de tudo, Luís? Bem, o meu instrumento é o piano. É o piano, ok. Mas eu não sou um performer, não é? Eu utilizo o piano para compor. E como você parte para produzir obras concertantes e, eventualmente, se valer dessa instrumentação nova, que seja, né? Sim, uma das coisas que mais prazer me dão no processo da composição é precisamente a instrumentação, o timbre, e portanto gosto muito de pesquisar, mas o único instrumento que eu toco de facto é o piano, e mal. Portanto, o que é que eu faço? Sempre que tenho um solista, trabalho com o solista, e existem muitas vezes peças que acabam, em que alguns dos seus materiais acabam por nascer das características desses instrumentos ou de aspectos particulares que os músicos me mostraram que esses instrumentos podiam fazer. Dou um exemplo muito, muito simples. Eu tenho um quarteto de saxofones chamado Shortcuts, que escrevi em 2001 ou 2002, já foi há 20 anos atrás, e que depois acabei por fazer várias versões desse quarteto para instrumentações diferentes, mas a instrumentação original era quarteto de saxofones. 2 saxofones de soprano, um tenor e um barítono. E a minha ideia era fazer com que houvesse um som, um contínuo, que fosse passando pelos 4 instrumentos, que era um efeito da mesma nota em 2 posições diferentes, para fazer com diferenças de dedilhação um trêmulo tímbrico. Portanto, eles estavam a repetir a mesma nota, mas nós ouvíamos um uau, 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 um efeito de modulação tímbrica dessa nota. Portanto, eu sabia que queria utilizar esse efeito como raiz dessa peça. E o que é que eu fiz? Fui ter com um saxofonista e pedi-lhe para ele me dizer quais eram as posições no saxofone soprano em que esse efeito era mais eficaz, mais seguro. E então a escolha das notas desse quarteto começou por sair não do piano, não de eu querer começar com um dó ou começar com um sol, mas por começar com as notas em que aquele efeito era possível fazer com maior segurança, não é? Coisa interessante. Portanto, às vezes há coisas que nascem de pormenores tão simples como isto. Claro que agora com o concerto de acordeão, o que é que eu vou fazer? Vou trabalhar com o João Barradas, ele já lhe disse que vamos ter que nos encontrar para ele me mostrar tudo aquilo que eu desconheça do instrumento que ele me queira mostrar.
Claro. Vou ler literatura sobre o instrumento, claro, aqueles manuais teóricos, vou ler superficialmente, porque eu sou muito preguiçoso, mas vou ler, vou ouvir repertório de acordeão, de compositores diferentes, para ler partituras, portanto faço sempre uma investigação, mas gosto também de Legal. trabalhar com os intérpretes e acho que eles muitas vezes têm soluções incríveis, porque estão a vida toda a trabalhar com aquela ferramenta, portanto sabem muito mais do que eu. Sem E, dúvida. portanto, eu tenho que ser uma esponja, não é? Para absorver o que Muito eles têm legal. para oferecer. Muito boa isso. Vamos lá. Antes dos próximos projetos, que eu tenho interesse em saber quais são os desafios aí que vindouros. Primeiro, sobre uma pergunta que ficou lá atrás, sobre os seus alunos e sobre o seu público na rádio. O que você tem percebido de modo geral? Temos futuro na música clássica? Sim, agora em Portugal há um momento muito forte, muito rico. Eu acho que estamos a passar um momento muito produtivo, não só a nível de compositores, mas também, ou até principalmente a nível de performers, de músicos e intérpretes, porque houve uma espécie de um boom nos últimos 15 anos, Olha, e isso teve a ver com coisas que passaram por reformas do ensino da música, a integração do ensino da música também em currículos, ou a conciliação do estudo da música com o ensino das outras disciplinas nas escolas, etc. Ou inclusivamente no final dos anos 90, dos anos 80, começo dos anos 90, depois da queda do Muro de Berlim, aqui na Europa houve muitos músicos que vieram dos países da antiga, do antigo Bloco de Leste, não é? Não só da antiga União Soviética, mas também República Checa, Ucrânia, etc. Houve muitos desses, dos Estados Bálticos, portanto houve muita imigração de músicos depois da queda do muro, que vieram para países como Portugal, e muitos deles integraram as nossas orquestras, olha, integraram os nossos conservatórios, e isso também contribuiu para enriquecer o ensino artístico e técnico da música. olha. E portanto eu acho que depois dessa geração veio a geração seguinte, e o que nós vemos agora é que cá em Portugal há um intérpretes, e eu vejo isso com o Prémio Jovens Músicos da rádio, que eu faço a direção artística desse projeto há 12 anos, e portanto todos os anos vejo miúdos de 14, 15 anos a tocar maravilhosamente. Ao nível da composição também acho que têm surgido compositores muito bons. Há projetos que foram feitos de residências para jovens compositores. A Casa da Música no Porto, por exemplo, tem feito um trabalho notável a esse nível de encomendar obras para serem tocadas pela orquestra, pelo ensemble de música contemporânea. Eu, quando fiz o curso, por exemplo, a nossa música não era tocada, não havia uma relação do departamento de composição com o departamento com os departamentos instrumentais da Olha, escola, não é? Portanto, nós éramos formados quase que como teóricos compositores, mas depois não tínhamos uma relação prática com os intérpretes naquilo que nós fazíamos. E agora cá em Portugal está a viver-se o contrário, e portanto eu acho que é um momento feliz. Não sei se é feliz do ponto de vista das expectativas de mercado de trabalho para a qualidade que está a ser produzida. Aí tenho dúvidas que esteja a ser feito todo o trabalho que era necessário para escoar essa matéria-prima, não é? sim. Muitos estão a ir para orquestras noutros países europeus, mas grosso modo vejo o panorama como um panorama positivo. Que bom, que bom. O que eu vejo menos feliz como professor, e isso vou assistindo um bocadinho,
volto outra vez àquela ideia do começo da nossa conversa, que é a questão da rapidez, da impaciência para se mergulhar a fundo em algumas coisas. Uhum. Por exemplo, eu dou uma cadeira de História da Música do século XX. Obviamente há muita matéria que não é fácil, ah, porque, porque leva-nos para caminhos de complexidade, etc. Mas uma boa percentagem dos alunos desinteressa-se automaticamente se não houver qualquer coisa que seja mais bombástica, mais rápida. E esta geração de pessoas que têm agora entre os 18 e os 20 e poucos anos são muito visuais, e reagem a tudo de uma forma muito por impulsos, por coisas que têm que ser cativantes em pouco tempo. Que Portanto, interessante. eu às vezes pergunto como é que será uma pessoa dessa geração a ouvir uma sinfonia de Mahler, não é? Quer dizer, não devem ter paciência para ouvir sequer o primeiro andamento, já nem estou a falar da obra completa, não é? Exatamente. E essa é talvez a minha maior luta, com os meus alunos, hum, estimular-lhes a curiosidade e a vontade de ir pesquisar e de não ficarem pelo imediatismo, não é? Por aquilo que é o mais rápido, o que é Sim, mais imediato. perfeito. É um pouco uma sensação que que eu acho que é absolutamente reconhecível também aqui no Brasil, por exemplo, né? Quase uma falta, é uma incapacidade de concentração, né? Você não consegue ter uma É, pessoa com atenção devida por mais de 20 minutos no assunto. é verdade, é verdade. E em relação à música contemporânea, acho que ainda se está a pagar hoje um bocadinho o preço. Todos nós sabemos que na década de 50, 60 do século Sim. passado houve quase que um divórcio entre a criação contemporânea na área da música e o grande público, quase como que alguns compositores, para fazerem a sua pesquisa, tivessem que o fazer à margem, não é, do público. E isso criou em algumas pessoas um determinado tipo de anticorpos que eu sinto muitas vezes que as pessoas ainda não começaram a ouvir e já estão A a reagir à desgostar. defesa. Eu tive uma vez nos Estados Unidos uma estreia em que iam estrear uma peça minha e estavam duas velhinhas sentadas atrás de mim e uma dizia para a outra: ai, temos uma peça contemporânea que maçada, não é? E a outra dizia: mas fica tranquila que são só 7 minutos, porque estava a duração no programa, não é? Portanto, as senhoras ainda não tinham ouvido a música, não é? E E já já não estavam gostavam. já estavam com azia, já estavam com azia. Portanto, e essa inércia, e depois quando as pessoas começam a ouvir, quando estão a ouvir com essa predisposição, Uhum. poderiam até eventualmente gostar, mas elas já não vão deixar que isso que aconteça, porque Isso. já automaticamente já fecharam Exatamente. a sua cabeça, não é? E essa é uma batalha que ainda é preciso ganhar. Sem dúvida. Novos projetos, o que tem para frente? Você acaba de estrear os Cantos de Trabalho com a Lívia e a Orquestra Filarmônica Portuguesa. Aliás, você falou rapidamente, eu achei um projeto fascinante. Se você pudesse, a partir daí, falar um pouquinho dessa peça, e eventualmente apontar o que está por vir, além do concerto de acordeon, que Sim. eu Bom, fiquei com a agenda. assim, o próximo projeto substancial vai ser de facto o concerto de acordeão e eu faço. Eu admiro os compositores que conseguem fazer 2, 3 peças ao mesmo tempo. Eu normalmente não consigo, portanto é uma de cada vez. Portanto, enquanto não resolver o acordeão, acho que não vou estar muito preocupado com muito mais projetos. Há um, um projeto que me foi proposto e que ainda não sei se vai concretizar-se, que é de fazer a música para um filme de animação, uma longa-metragem de animação. E isso, e ainda por cima, um filme inspirado na obra de um artista plástico português que eu gosto muito, que é o Amadeu de Sousa Cardoso. E portanto, no momento em que temos esta conversa, o projeto está a ser discutido e negociado, mas ainda não tenho a certeza de que venha a acontecer. Mas
Portanto, para já, foco-me no concerto do acordeão, até porque a peça que terminei para a Lívia e para a Filarmónica Portuguesa foi estreada há 2, 3 semanas atrás, e eu sempre que termino uma composição preciso de fazer o pousio, porque eu acho que a terra, não é? Se nós estamos sempre a fertilizá-la, ela esgota. E então agora estou numa fase acabei essa, estou numa fase de pousio a carregar baterias para começar a escrever o concerto. Os Cantos de Trabalho é uma peça de 20 minutos? Quanto tempo? Sim, são 18 minutos, como o título indica, são canções em que eu peguei em cantos de trabalho de 2 portugueses de 2 diferentes regiões de Portugal, a partir de gravações que foram feitas pelo musicólogo Michel Giacometti, que na década de 60 em Portugal, 60, 70, percorreu o país de norte a sul a gravar e a filmar cantos de trabalho, precisamente, que são, hoje em dia, é uma joia da nossa musicologia em Portugal, um pouco como este trabalho de Mário de Andrade, que é Missão de Pesquisas Folclóricas, não é? Também é uma preciosidade, né? É uma preciosidade, não é? Que eu tenho aqui, que mandei vir de São Paulo, exatamente. Que legal. E portanto, este tipo de materiais que eu andei a recolher, utilizei 2 canções, 2 cantos de trabalho portugueses, e descobri um também de uma recolha feita, não sei por quem, mas foi-me enviada por um profissional da rádio em Cabo Verde. Encontrei um canto muito bonito de uma lavadeira, e depois convidei a Lívia para cantar, pela razão que eu disse há pouco, mas também porque eu queria que este projeto lidasse com a língua portuguesa nas suas diferentes cores, nos seus diferentes idiomas dentro do idioma. Por exemplo, a canção cabo-verdiana é cantada em crioulo. As 2 canções portuguesas, na realidade, uma delas eu tive que consultar pessoas especialistas para conseguir perceber o texto de tudo o que era cantado, porque era uma canção cheia de melismas, muito arábica, em que, com um sotaque já de uma zona muito próxima da fronteira com Espanha, em que eu tive muita dificuldade em perceber o texto, tive que encontrar quem me ajudasse a traduzir, entre aspas, não é? E depois foi um projeto que eu pensei de facto na Lívia, não só pelo sotaque, mas também pelas suas qualidades como performer, porque há inclusive um andamento em que eu deixei secções para ela improvisar, que é uma coisa que eu normalmente não faço, porque gosto de controlar tudo, mas sendo a Lívia, disse-lhe mesmo, aqui a orquestra continua e tu fazes o que quiseres, não é? Sensacional. E, Sensacional. portanto, foi estreado agora há pouco tempo. A peça foi feita, estreia aqui em Portugal, mas depois foi apresentada na Unesco em Paris, precisamente no Dia Mundial da Celebração da Língua Portuguesa. Olha, que bonito. E, portanto, juntámos ali Brasil, Portugal, Cabo Verde nesse projeto. Sensacional. E ainda fiquei com vontade de pegar numa destas recolhas do Mário de Andrade ou outras, e eventualmente é uma peça que ainda ganhará mais um andamento no futuro, não sei. A Lívia quer que eu faça mais um andamento a partir de um canto de trabalho brasileiro, e eu acho que ela vai conseguir convencer-me. Olha, eu gostaria muito de ouvir.
Luiz, eu não tenho como agradecer, esse papo foi incrível. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui conosco. Esse foi mais um dos vídeos aqui da série, e certamente ele ficará no ar para consultas posteriores. Viu? Muito obrigado pelo convite e pelo interesse. Espero que não tenha sido demasiado maçador. Eu às vezes falo demais, mas pronto. Absolutamente não, foi realmente fascinante. Bom, como eu disse, foi mais um vídeo dessa série, Criadores Contemporâneos, aqui, trazendo o grande compositor português, Luiz Tinoco, que falou para nós um pouco da sua poética e do seu ofício. Enfim, o canal segue trazendo música clássica para todos os gostos aqui, para o público de língua portuguesa, e eu espero que vocês possam se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para os amigos, e a partir daí que sigamos com esse grande diálogo sobre esse gênero fascinante. Muito obrigado e até a próxima.